vocês que para entender a Primeira Guerra Mundial, é importante que vocês entendam os antecedentes, porque são esses antecedentes que vão demonstrar o quanto o conflito ele poderia ter começado a qualquer momento. E o quanto o conflito é ligado a esse contexto que eu passei, a Segunda Revolução, a Belle Époque, o imperialismo e neocolonialismo. Então a impressão que vocês tiveram é que o assunto é muito chato. Ele é no começo, porque é necessário que vocês aprendam como se encaminhou tudo isso, qual era o cenário, o que estava rolando, tá? Então, dali, o que eu fiz? Eu parti para começar a explicar os antecedentes, e nisso eu fiz assim, expliquei primeiro rivalidades e tensões, mostrando que algumas nações já estavam competindo entre si, destaquei sempre 3, quais eram? A França, que tinha uma certa rusga com a Alemanha, a Inglaterra, que tinha uma rusga com a Alemanha e vice-versa, por conta da corrida navalista, e a última nação que eu citei, pessoal, é a nação italiana, que era uma nação que, de certa forma, estava muito descontente com territórios que, na época da unificação, ela não conseguiu tomar, até porque não conseguiu fazer a unificação. Mas nesse primeiro tópico dos antecedentes, rivalidades e tensões, o que eu queria que vocês guardassem? Eu queria que vocês guardassem que alguns países, já no comecinho do século XX, se odiavam. E essa raiva, esse ódio, tem a ver com competição, tem a ver com a necessidade de terra, por exemplo. Tudo bem? Em seguida, ainda nos antecedentes, eu expliquei a questão balcânica, que eu tenho certeza que muita gente deve ter dado uma pequena boiada. Mas é simples, é assim. Questão balcânica é a disputa que países europeus faziam com relação a Balcãs. E os Balcãs, tchutchucos, para vocês se localizarem, é aquela região que fica entre a Grécia, ali mais ao norte, tá? E a Rússia. E era uma região super cobiçada, porque todo mundo tinha um interesse diferenciado. Aí eu citei alguns exemplos. A Alemanha queria ter domínio nessa região para construir a ferrovia Berlim-Bagdá. Lembraram? Uau! O Império Austro-Húngaro queria dominar os Balcãs porque queria ter algum território. Reparem, o Império Austro-Húngaro não tinha nada, não tinha nem colônia, para falar a verdade. E o último exemplo que eu coloquei foi a Rússia. E a Rússia precisava desse território balcânico por conta da navegação, para tirar os navios dela ali do Mar Negro e jogar no Mediterrâneo, tá? Então era um território muito cobiçado. Era um território que pertencia ao Império Turco, que estava decadente, mas era uma área que todo mundo que queria se destacar dentro da Europa queria ter ou domínio ou controle, tá certo? E é um tópico diferenciado, por quê? Porque eu queria mostrar para vocês o quanto, mais uma vez, esse antecedente da Primeira Guerra Mundial envolve disputa. E agora, já que o mundo era partilhado, já que o mundo já era dividido pelo imperialismo e neocolonialismo, os Balcãs podiam ser tomados ou podiam ser dominados. Entenderam? E aí vem o último ponto, que é o gancho para a aula de hoje. Galera, num determinado momento, ali no finalzinho do século XIX para começo do século XX, os nervos à flor da pele dos países europeus era tamanho que começaram a criar o sistema de alianças. O que vocês têm que lembrar? Sistema de alianças é um sistema de apoio militar. Cada país apoia o outro militarmente falando, além, lógico, de diplomaticamente falando. Só que o interessante é que era um sistema que envolvia muito o lance de práticas da corrida armamentista, que já vem sendo colocada em ação desde o começo do imperialismo e neocolonialismo. Galera, e foi um momento super complicado. Por quê? Imagina a Europa dividida em 2 blocos, em 2 alianças. Agora vão lembrar comigo. A primeira delas que foi criada é a Tríplice Aliança, e nessa Tríplice Aliança, 3 nações se organizavam. A Alemanha, pensa, que tinha raiva de qual país, por exemplo, dentre os países europeus? Inglaterra ou França? Dentro dessa Tríplice Aliança, você tem também o Império Austro-Húngaro. E aí, imagina, o Império Austro-Húngaro, ele tem raiva de quem? Tem raiva, por exemplo, de uma Rússia, até porque os dois querem um território balcânico. E Tríplice Aliança também tem a Itália. E a Itália é tipo a ovelha negra. Ela estava participando, mas tinha uma puta raiva do Império Austro-Húngaro, não curtia muito a Alemanha,
mas estava lá porque ela tinha a pretensão de conseguir do Império Austro-Húngaro os territórios que eram chamados de Itália Irredenta, tá? Então tá aí, primeiro grupo criado. Galera, só que o tempo passa, o tempo voa, e já na virada quase do século XIX para XX, século XX, uma outra aliança é criada, e é criada com países antagônicos aos países da Tríplice Aliança. Quem eram? Os membros da Tríplice Entente. Inglaterra, que vocês já sabem, raiva de quem que tem. A França, todo mundo sabe de quem que ela tinha raiva e odiava. E o último país, a Rússia, que entrou por último. Por quê? Porque achava que, estando na Tríplice Entente, conseguiria algum território ali nos Balcãs, tá? Até porque ela tinha uma série de desavenças, por exemplo, com o Império Austro-Húngaro. Entenderam? Galera, então no ano de 1904, pá, 7 mais ou menos, a Europa estava sabendo que um conflito mais cedo ou mais tarde iria acontecer. Só não tinha acontecido até então, porque eu comentei, inclusive, a diplomacia inglesa era muito utilizada. Era coisa típica do período que a gente chama de Belle Époque. Todo mundo tentava se resolver, mesmo que de forma muito esquisita, através da diplomacia. Tá certo? Então, o que eu vou fazer nessa aula 1, antes do intervalo? Eu vou passar para vocês os nacionalismos, que vão piorar mais ainda a rivalidade entre os países. Atenção. E, em seguida, eu vou meter o pau, trocando em vocês aí, dentro da ideia de Primeira Guerra Mundial, crises internacionais. O que eu vou mostrar? Eu vou mostrar que no espaço de tempo entre 1904 e 1911, a Primeira Guerra Mundial quase aconteceu. Ficou por isso aqui da Europa começar um conflito. Tá bom? Então vamos lá. Galera, por favor, quem é que vai ser o meu assessor de assuntos aleatórios? Eu. Maravilha, Akza. Veja, por favor, se está aparecendo. Até agora não. Aqui. Aí, apareceu, professor. Foi legal, galera. Então, nessa segunda parte da Primeira Guerra Mundial, entre as páginas 609 e 610, eu começo com os nacionalismos. Galera, vocês que estudam história, ou vocês que fazem redação, leem, ou de certa maneira vivenciam o que eu vou comentar, que é o nacionalismo, sabe que quando você tem essa prática de forma muito exagerada, ela se torna nociva. Por quê? Porque nacionalismo não é só você exaltar a nacionalidade ou a cultura. É você fazer essas exaltações e se colocar sempre acima dos demais. Sempre afirmando que é o melhor. E sempre dizendo que qualquer um que te agrida está agredindo a todo mundo. Saca aquela coisa do mexeu comigo, mexeu com todo mundo? Esse é o problema do nacionalismo quando é muito exaltado, quando é muito, digamos, alavancado. E nessa época que antecede a Primeira Guerra Mundial, nesse momento dos antecedentes da Primeira Guerra Mundial, era usado à torto e à direito. Eram formas, criando-se nacionalismos, de você se fortalecer. Era também maneiras de você tentar fazer a população do teu país te aceitar, te entender, te valorizar. E quando eu falo ti, você, quem é você? Você é o cara que comanda, você é o próprio país. Molecada, e nunca os nacionalismos nesse momento estiveram tão quentes, tá? Por quê? Porque de exaltação nacional e cultural passaram a ser também aquilo que a gente chama de envolvimento político. Os nacionalismos passaram a ser usados como tática política que podiam gerar conflitos, lógico, para que os países conseguissem se estabelecer. Olha lá o resultado. O primeiro nacionalismo que nasceu nessa época, pessoal, foi o pan-eslavismo. E o que é isso aí? O pan-eslavismo, o nome de estudo, era a pretensão de unificação de todos os povos eslavos. Atenção, quando eu falo de povos eslavos, eu já citei na aula anterior, eu estou falando dos povos balcânicos, tá? Então, o pan-eslavismo era a ideia nacionalista de fazer com que os Balcãs se unam e formem um país só. Por quê? Porque todos falam a mesma língua, todos têm o mesmo pressuposto cultural, todos têm a mesma área de atuação. Então, nesse pan-eslavismo, o que acontecia? Acontecia que a Sérvia defendia essa unificação, até porque o grande sonho dela é criar a Grande Sérvia, tá? E isso faz com que a Rússia passe a dar apoio.
Até porque todo mundo sabe que a Rússia tem um sonho em relação aos Balcãs. Qual é? Era controlar. Como eu disse agora há pouco, a Rússia precisava controlar esse território para poder ter livre navegação. Entenderam? Então, o pan-eslavismo, ele começou, olha que coisa interessante, como uma pretensão de união dos eslavos, ali da Península Ibérica, sérvios, macedônios, bósnios, herzegovinos, albânios e por aí vai. Mas acabou se transformando numa atitude política, porque a Rússia, quando apoiava por quê? Apoiava porque tinha interesse por trás dessa unificação. Era o interesse pela livre navegação no Estreito de Dardanelos. Entenderam? Então, o que o pan-eslavismo acabou gerando? Acabou gerando, como vocês já sabem, primeiro, a criação, ou a pretensão da criação, de um grande país, a Grande Sérvia. E era uma estratégia política, por quê? Porque criar a Grande Sérvia é fortalecer esse país e dane-se os demais, entenderam? Mas, por outro lado, a outra coisa que acabou gerando esse pan-eslavismo é justamente a pretensão russa pelo Estreito de Dardanelos. Ou seja, os russos nem eslavos eram, tá? Os russos nem têm nada de relação, digamos assim, meramente diplomática com o povo dessa região. O que a Rússia quer é tão somente controlar o Estreito de Dardanelos. Entenderam? Agora, replica isso. Com a criação do pan-eslavismo, com essa pretensão da Sérvia e da Rússia, você tem um clima de tensão, porque quem era contra o pan-eslavismo? A Turquia, até porque a Turquia é dona de maior parte do território balcânico, criava também raiva por parte do Império Austro-Húngaro, que tinha assim, muito controle em alguns territórios e queria mais. O pan-eslavismo era também mal visto pela Alemanha. A Alemanha não curtia, porque entendia que atrapalhava os interesses dela para a construção da ferrovia. Entenderam? Então, notem, o que começou como uma exaltação nacional acabou se desdobrando na política. E dentro dessa questão política, acaba tornando-se um elemento para piorar as relações entre os países europeus. Tá legal? Olha só que coisa interessante. Dando certo o pan-eslavismo, o segundo tipo de nacionalismo que nasceu, tchutchucos, que é uma reação direta ao pan-eslavismo, é pan-germanismo. Esse é mais prático, esse vocês vão lembrar, vocês vão entender. O pan-germanismo era a pretensão de unificação dos povos germânicos, tá? Só que tem um detalhe. Na ponta da língua, quem me aponta quem são os povos germânicos da Europa? E não tem como errar. Então, vou eu. Alemanha e Império Austro-Húngaro. Para falar a verdade, era só Alemanha e Áustria. Então, o pan-germanismo era uma coisa muito louca. Por quê? Porque era uma reação ao pan-eslavismo, dizendo que a Alemanha e a Áustria, ou Império Austro-Húngaro, tinham que se unificar. Mas não unificar para criar um país. Era unificar interesses, era unificar o que a gente pode comentar, que são também as ações políticas. Entenderam? Agora, reparem, o pan-germanismo, quando foi criado, exaltando que a cultura germânica, e é lógico, a língua germânica tem que ser superior, acabou se transformando também numa questão política. Por quê? Porque a Alemanha precisa do apoio do Império Austro-Húngaro para dominar o território balcânico, ou seja, precisa construir a ferrovia. E o Império Austro-Húngaro, defendendo esse lance do pan-germanismo, se apoia na Alemanha. Por quê? Porque controlando o território balcânico, eles iam ter moral. Entenderam? Então, mais uma vez, a nacionalidade e a cultura foram utilizados para interesses um pouco maiores, interesses que se relacionam com a política. Ia gerando um clima, mais uma vez, de tensão. Por quê? Porque criando o pan-germanismo, a Alemanha e o Império Austro-Húngaro passaram a ter raiva de quem? E quem passou também a alimentar raiva contra eles? A Sérvia, olha que loucura. A França, olha que doideira. A Inglaterra, entenderam? Então, mais uma vez, a criação desse tipo de exaltação nacional era muito nocivo. Entenderam? Agora, pessoal, nessa época, eu até já comentei, o nacionalismo mais antigo que foi reativado é o revanchismo, tá? E eram dois. Por quê? Porque eram revanchismos relativos ao período do século XIX.
E o detalhe, tchutchucos, é guardar sempre assim. Toda pessoa que é revanchista é vingativa. É só lembrar da série Revenge. Lembra da loirinha? A loirinha não queria vingança? Galera, esse é o revanchismo. O revanchismo é um clima de ódio que se cria num determinado momento e depois é reativado, porque quando ele continua existindo e é reativado, ele tem uma pretensão de solucionar algum problema anterior. Ou seja, é uma vingança propriamente dita. Acompanha comigo. O primeiro revanchismo que sempre existiu e nessa época foi retomado é o francês. Lembra que eu falei para vocês que a França tinha uma raiva muito grande em relação à Alemanha? Por quê? Porque quando aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, a França foi derrotada, a Alemanha venceu. E a Alemanha vencendo, ganhou a Alsácia e Lorena. E todo mundo sabe, mais do que eu, que eram territórios de importância econômica. Eram territórios que tinham muito minério de ferro, tinham também muitas fábricas, entenderam? Então a França, ela usa o sentimento de vingança nacional do tipo, ó, nós franceses fomos solapados, ó, nós franceses fomos detonados, para poder criar esse contexto de vingança, para tentar se destacar politicamente. Porém, também já foi comentado, o outro revanchismo que nasceu nessa época, mais uma vez, foi o italiano. Volta lá no passado. A Itália, quando se unificou, isso na década de 60, 70, ela se unificou, mas contra quem? Contra a França e a Áustria, que eu tenho certeza que vocês lembraram. Assistiram à aula de unificação italiana, inclusive. E por que raiva desses dois países? A França nunca aceitou a unificação da Itália. E, inclusive, depois que a Itália se formou, a França tomou um território dela, que é um território chamado Nice, tá? Agora, a Áustria foi pior ainda. Além de nunca ter aceitado a unificação, os austríacos até criaram uma guerra contra a Itália. E, no final das contas, mesmo a Itália se formando, mesmo a Áustria sendo derrotada, ela tomou alguns territórios também, como, por exemplo, Tirol, Ístria. Então, trocando em miúdos, a Itália alimentou agora uma raiva que existia lá no passado, que é a raiva contra a França e a Áustria, por conta disso aqui, ó. Ou o que a gente chama de irredentos. Irredento é todo o território que é italiano, pelo menos fala o italiano, mas não estava com a Itália. Estava, na verdade, com os inimigos dela, a França e a Áustria. Entenderam? Então, de novo, o revanchismo, ou no plural, os revanchismos, eles apimentam o quadro de instabilidade do período. Por quê? Porque quando os revanchismos são criados novamente nesse momento, e você alimenta o sentimento de vingança, você alimenta também, vem comigo, aquelas raivas que os países já tinham. E pior, cada um desses nacionalismos que vocês estão lendo e vendo, eles contribuem para a aceleração do que nós chamamos de corruptela diplomática. A diplomacia cada vez mais vai perdendo sentido. E aí quem ganha sentido? Aquelas alianças, a Tríplice Aliança e a Tríplice Entente. Entenderam? Alguma dúvida? Então vou resumir. Nacionalismo, pessoal, é quando você, nesse momento, usa a justificativa de valorizar nacionalidade e cultura para pretensões políticas e territoriais. Tá legal? Olha só o reflexo disso. Galera, a partir de 1904, com, atenção, alianças sendo formadas, as rivalidades sendo ativadas, sempre existindo, e principalmente com os nacionalismos, as crises internacionais passaram a ser muito comuns. Galera, e atenção, cada crise internacional que eu destaquei para vocês aqui é um prenúncio da Primeira Guerra Mundial. Era uma coisa do tipo, olha, a qualquer momento o conflito pode aparecer. Mas o detalhe é, pelo menos até 1911, esses conflitos internacionais, né, essas crises internacionais, sempre foram resolvidas de forma diplomática. E aí vem o porquê. Galera, diplomacia nesse momento era uma tática importante, lógico, para você não entrar em guerra. Mas qual que é a ideia? A ideia não é que você fique coleguinha do teu inimigo, tá? A ideia é que você evite um conflito para não gastar muito dinheiro, que você evite um conflito para não perder território, que você evite um conflito para impedir
a aceleração de mais alianças, entenderam? Então, cada crise internacional que vocês estão tendo aqui era uma demonstração de um clima muito instável na Europa, com rivalidade, sistema de aliança e nacionalismo, e foram controladas com ações diplomáticas. Mas atenção, eram ações diplomáticas que tentavam impedir guerras, mas não conseguiam solucionar os problemas em forma definitiva. Tá legal? Então vamos olhar a primeira crise que aconteceu na Europa e mundo. Galera, a primeira crise, e tem um nome muito interessante, é chamada crise marroquina. Eu vou pedir para vocês lembrarem aonde fica o Marrocos. Conseguiram? Então vem comigo. Marrocos, pessoal, fica no norte da África, tá? Fica ali no extremo oeste do norte da África, basicamente no Estreito de Gibraltar. Molecada, esse território que é o Marrocos era um território turco. Eu vou colocar aqui, tá? Era um território turco. Mas todo mundo sabe que a Turquia, há muito tempo, já não era uma grande nação. Ela estava enfraquecida. Então, esse território marroquino era um território que a Turquia meio que abandonou. Por quê? Porque os marroquinos sempre lutaram contra a dominação turca, porque os turcos gastavam muito dinheiro tendo que fazer a manutenção da colonização, e, sobretudo, porque a Turquia não queria mais encheção de saco, tendo em vista que o território africano era um território praticamente dividido entre quem? Entre os países europeus. Então, era posse turca, mas os turcos não faziam muita questão de ficar fazendo algo aqui. É aí que entra o detalhe. No ano de 1904, tchutchucos, duas nações começaram a se estranhar. E essas duas nações, quem eram? Adivinha quem? A França e a Alemanha. Sabe por que se estranharam? Porque as duas perceberam que a Turquia não estava nem aí para o Marrocos. Mas as duas perceberam que o Marrocos era de suma importância. Atenção, por quê? Porque sendo o Marrocos um território que faz fronteira, vamos colocar assim, com o restante da África, e tendo o mar Mediterrâneo como limite, era um local para você fazer fluxo comercial. E era um local também muito interessante para que você pudesse ter base estratégica. Entenderam? Então vão lá as duas, e as duas começam a tentar se aproximar do Marrocos. Galera, a França, o que ela queria? Ela queria controlar o território marroquino. Como? Ela fazia acordos com tribos que existiam ali, e dentro desses acordos, a França podia ter um ou outro local de representação diplomática. É tipo ter, sei lá, uma espécie de consulado em um determinado local, em uma determinada tribo. Entenderam? Então, a tática da França não era colonizar o Marrocos. A tática da França era se aproximar do Marrocos, das tribos marroquinas, e ali tentar ganhar uma coisa ou outra, a partir desse lance de acordos para colocar consulados. Entenderam? Só que a Alemanha, pessoal, não queria controlar. O que a Alemanha queria era soberania, ou seja, vou colocar para vocês, era colonização. E por quê? Porque se vocês acompanharam a minha aula de imperialismo e neocolonialismo, quando eu comentei de África, vocês vão lembrar o seguinte: quais países dominavam o continente africano? Eram eles a Inglaterra e a França, né? A Alemanha, assim como a Itália, tinha pouquíssimos territórios. A Alemanha tinha o quê? Camarões, que hoje é Camarões, e um ou outro território ali na costa leste, próximo de Madagascar. Mas não tinha mais do que isso. Então a Alemanha percebe que soberania no Marrocos, vamos melhorar, colonizar o Marrocos era uma tentativa de se engrandecer. Então vai lá, a bestona também tenta fazer acordo com tribos, esbarra na França, e aí começa a tensão. Galera, a tensão, ela só não foi levada adiante, por quê? Porque aconteceu uma conferência, que eu vou pedir para vocês grifarem, que é chamada Conferência de Algeciras. O que foi isso aqui? A Conferência de Algeciras, que foi organizada pela Inglaterra, é uma conferência que diz assim: a França vai ganhar o direito de policiar o Marrocos. Ou seja, ela vai ser uma nação observadora. Ela vai ficar atenta ao que acontece ali no território marroquino. Enquanto a Alemanha, ela vai ser apoiadora. Ela vai ser aquela que vai apoiar essa atitude policiadora. Entenderam? Só que aí é que vem o detalhe.
Por que será que a Inglaterra organizou essa conferência, pessoal? Vamos lembrar? Ela organizou essa conferência porque ela sabia que se rolasse um conflito, a Alemanha não entraria sozinha nessa parada. A Alemanha, que já tinha a Tríplice Aliança, entraria com quem? Com a Itália, com o Império Austro-Húngaro, entenderam? E, por outro lado, a Inglaterra teve que dar apoio para a França, porque a França era coleguinha. Mas, ao mesmo tempo, olha que Inglaterra nojenta, ela estava interessada no Egito. Então, era mais ou menos assim. A França aceitava essa condição de ser policiadora, porque a Inglaterra disse yes, e, em contrapartida, apoiava a Inglaterra fazer o domínio do Egito. Entenderam? Então, a conferência de Gessiras, que meio que deu uma abafada na crise marroquina, atenção, não acabou com a crise entre a Alemanha e a França. Não, não acabou, só retardou. Porque, no fundo, a França tinha mais vantagem. E, por outro lado, no fundo, a Inglaterra estava lá conseguindo o Egito. Entenderam? Mas está aqui, ó. Diga. Peraí, Vai que lá. a Alemanha ganhou com isso? Por que a Alemanha o quê? Vai com calma. Tipo assim, a França ela vai policiar o Marrocos, a Inglaterra Sim. vai estar com o Egito e a Alemanha... Exato. A Alemanha chupa o dedo, Glória. Você entendeu que foi uma sacanagem? ela continua sem nada? Ela continuava tipo assim, querendo, mas não tendo. De acordo com a conferência de Algeciras, o que acontecia? A Alemanha ia só dar apoio para a França. A Alemanha seria também uma segunda policiadora, entendeu? Mas ela chupa o dedo, porque ela não consegue colonizar o Marrocos. Beleza? Entendi. Valeu, entendeu, né? Então, retomando a partir da pergunta da Glória, vocês perceberam que a conferência de Algeciras não acaba com as tensões, não acaba com a raiva da Alemanha com a França, ela só retarda, porque no fundo, essa conferência dá muita coisa para a França, nada para a Alemanha e bastante para a Inglaterra. A Alemanha literalmente fica chupando o dedo, porque ela acredita nessa história de que vai junto com a França policiar o território marroquino. Beleza? Então tá aí. Isso foi a crise marroquina. Vamos olhar um outro destaque que eu coloquei? Vai lá, galera. O outro destaque é a crise balcânica, tá? Que aconteceu em 1908. Galera, entendendo que vocês já sabem o que é Balcãs, e entendendo que vocês já sabem quais são os países que querem esse território, eu já vou direto para a explicação dessa crise. A crise aconteceu por quê? Porque nessa data, em 1908, a Turquia, a famosa Turquia, que era dona do território balcânico, fez um acordo com o Império Austro-Húngaro. Por quê? Galera, a Turquia, há muito tempo, estava encarando conflitos nessa região. Lembra comigo, a Sérvia estava fazendo com que todas as nações que faziam parte dos Balcãs lutassem contra a Turquia. E a Turquia estava de saco cheio. A Turquia não queria gastar dinheiro. A Turquia estava enfraquecida. Então, o que ela fez? Ela fez um acordo com o Império Austro-Húngaro, que já estava se aproximando dela. Qual era o acordo? O acordo é que o Império Austro-Húngaro anexasse esse território aqui, ó, que na verdade eram dois ao mesmo tempo, a Bósnia e a Herzegovina. Entenderam? Pessoal, só que no acordo, o que acontece? O Império Austro-Húngaro ia anexar, ia se tornar uma espécie de tutor, mas não seria dono do território. Só que a Rússia e a Sérvia entenderam o oposto. E, na verdade, entenderam aquilo que poderia acontecer. A Sérvia e a Rússia entenderam que o Império Austro-Húngaro estava tomando a Bósnia e Herzegovina. Entenderam? E aí todo mundo sabe que ambos que alimentavam o pan-eslavismo foram contra. Olha que loucura. Nesse mesmo momento, aconteceu a mobilização de tropas. A Sérvia e a Rússia começaram a mobilizar tropas para atacar o Império Austro-Húngaro ou retomar a Bósnia e Herzegovina. Olha que loucura. Adivinha quem olhou para tudo isso e ficou preocupada? Muita gente vai falar, foi a Inglaterra, né? Não, é para cair o cu da bunda. Quem ficou preocupadaço com o que poderia acontecer foi a Alemanha. A Alemanha ficou preocupada por quê? Porque ela não sabia o que a Rússia era em termos de efetivo militar. Outra, ela tinha medo de que se uma guerra acontecesse aqui, ela pudesse durar muito tempo. Então, o que ela fez?
ela sentou em mesa de negociações e num tratado chamado Tratado de Berlim, e teve inclusive até apoio da Inglaterra, a anexação foi autorizada. Muito louco, né? Traduzindo, o Império Austro-Húngaro continuava com a Bósnia e Herzegovina e foi dado tipo um ultimato, o famoso parabestão para a Rússia e para a Sérvia, para elas não continuarem mobilizando tropa. Só que era um parabestão do tipo, ó, acalma-te, garoto, fica tranquilo. Se você mobilizar a tropa, a gente vai ativar o sistema de alianças. Entenderam? Então foi interessante porque no Tratado de Berlim, querendo ou não, usou-se o recurso diplomático, né? Ou seja, tentou-se solucionar essa crise balcânica, mas se utilizou um pouco da ameaça. A Alemanha falou que se a Rússia e a Sérvia insistissem nessa mobilização, eles iam ativar o sistema de aliança. Entenderam? Então essa foi a crise balcânica. Perceberam que ela suspendeu o conflito, mas não resolveu a situação? Diga. Pelo fato de ser perto da Alemanha, ela também ficou preocupada? Tipo, meio que dar muito para ela? Perfeito, muito. Até porque a Alemanha, nesse momento, ela estava, sim, se tornando uma potência, mas ela não queria um conflito próximo, né? Então há também esse conectivo. O medo da Alemanha de um conflito acontecer aqui, na fronteira com a Áustria, que é praticamente do lado dela, e se arrastar também para dentro do seu próprio território. Beleza? Entendi, valeu. Então, imagina. Então é isso aí. Galera, a crise balcânica, resumindo, abafou esse lance aqui, tá? Impediu que a Rússia e a Sérvia ficassem malucas, como já estavam, e declarassem conflito. Só que aí vem o triste fim do Policarpo Quaresma. Pessoal, foi tão mal resolvida a crise balcânica, vou abreviar para vocês aqui, que a partir de 1911 e 12 estouraram um conjunto de guerras dentro dos Balcãs, que é chamado de Revolução Balcânica, tá? Que é quando a Sérvia, puta, já que perdeu a Bósnia e a Herzegovina, começou a alimentar conflitos para que demais territórios se declarassem independentes da Turquia. Então, entre 1911 e 12, estourou a Revolução Balcânica, que é quando outros territórios ali dos Balcãs, incentivados pela Sérvia, começaram a se separar da Turquia, começaram a declarar guerra à Turquia. Tá legal? Galera, o sinal estava vermelho. Estava todo mundo percebendo, a partir desse momento, de 8/11/12, que o conflito da Primeira Guerra Mundial ia acontecer. Era uma questão de tempo. Só que ninguém imaginava como seria. Mas olha só a degustação. O ano é 1911. E mais uma vez o Marrocos foi o palco de problema. Por quê? Galera, no Marrocos existem várias tribos, tá? E as tribos brigam muito entre si. São as chamadas tribos berberes. Brigam por conta de disputa territorial. Mas, ao mesmo tempo, elas estavam brigando contra a dominação turca, que aqui é muito fraca. Lembra que eu discuti com vocês? Então, rolou uma rebelião, as tribos começaram a se levantar, começaram a brigar entre si e contra o Império Turco, e a França, de acordo com a Conferência de Algeciras, o que ela tinha ali? Ela tinha o poder de policiamento. Então, ela começou a mandar tropas para abafar essa revolta, para acabar com essa insurreição, para começar a fazer com que as tribos não declarassem guerra entre si, nem tampouco contra o Império Turco. Mas atenção, a França, para abafar essa insurreição, mandou tropas. Vai a besta da Alemanha. Sabe aquele guri que está sempre, você não gosta de mim? Eu sou sempre o cara provocado? A Alemanha, quando olhou para essa situação, entendeu o quê? Entendeu que a França, na verdade, estava mandando tropas para incorporar o Marrocos, para colonizar o Marrocos. E aí os caras mandaram tropas e navios de guerra. Cara, isso aqui foi muito louco. Por quê? Imagina a França num puta sufoco de acabar com as revoltas, acabar com as insurreições, e de repente ela olha no litoral, tem um puta de um navio de guerra alemão desembarcando soldados. Ela ficou preocupada. Mas a Alemanha, no fundo, sabia que a França não estava incorporando o Marrocos. Ela fez isso para provocar. O resultado foi o seguinte: mais uma vez, um conflito estava chegando, poderia gerar o que a gente chama aí de alianças sendo ativadas, e o restante eu vou contar depois do intervalo, antes que o José Marco fique bravo comigo.
Tá legal? Mas guardem aí. Galera, as duas nações estavam para sair na mão. E a partir da próxima aula, eu vou mostrar que mesmo sendo abafada a crise de Agadir, vai gerar o que nós vamos conhecer como Primeira Guerra Mundial. Tá legal? Alguma dúvida por enquanto? Não. Não? Então, vamos para o intervalo, tchutchucos e tchutchucas. Beijos para vocês. Até a próxima. Prof, vai pôr o nome? Já põe. É obrigatório. Eu tenho que fazer 2 chamadas. Tá bom? Já põe o nome aí, pessoal. Tchau, lindo. Prof. Tchau, gatão. Falou, Augusto. Oi, tchutchuco. Até mais. Até mais. Daqui a pouco a gente retorna. Opa. Tchau, Vou voltar aqui. Tchau, tchau. Tchau, professor. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco. Beijos. Beijo. Beijos, Akita. Quem que tá falando comigo?